O alcoolismo deve ser tratado como qualquer doença grave, porque, segundo especialistas, pode ter origem genética. Mas para o tratamento ser eficaz é preciso principalmente aceitar o problema. Quem explica outros detalhes sobre este assunto é a psiquiatra Manuela Lima. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Vamos conversar com a psiquiatra, a doutora Manuela Garcia Lima, falar sobre um problema bastante comum, aliás, hoje no mundo inteiro, é o alcoolismo. Boa noite, doutora. Pode falar um pouco da origem desse problema, como é que ele aparece, de onde ele vem? Boa noite. Boa noite. A origem é como toda doença, a etiologia de toda doença, ela é genética. E é claro que se você tem fatores de risco no ambiente para essa doença, o indivíduo vai ter mais chance de desenvolver a doença. Então, sempre ter o cuidado da gente se proteger desses fatores de risco que vão ou piorar o prognóstico da doença, piorar a evolução da doença, ou, de alguma forma, até minimizar o desenvolvimento dessa doença. E o álcool, a doença, alcoolismo, nós raciocinamos de maneira clínica, da mesma forma que a gente raciocina para as outras doenças, como câncer, hipertensão, diabetes. Então, o álcool é uma doença, o indivíduo nasce com a predisposição e ele tem que procurar evitar esses fatores de risco para minimizar a sintomatologia, minimizar o quadro clínico ou até evitar o desenvolvimento do quadro clínico. Bom, como a senhora falou que essa doença já nasce com a pessoa e ela pode ser que se desenvolva ou não. Digamos, crianças e adolescentes que crescem vendo pais e amigos consumirem álcool em excesso, isso também pode contribuir para que essa doença apareça com mais rapidez? Olha só, a criança ou adolescente que vê os pais ou amigos dos pais ou frequenta lugares onde há um consumo excessivo do álcool, se ela tem uma afinidade para aquilo, se ela tem aquela predisposição para consumir a substância, sem dúvida nenhuma, isso vai ser um fator de péssimo prognóstico para ela. Agora, se ela tem essa predisposição e ela procura atividades alternativas para não consumir a substância, isso vai melhorar o prognóstico dela. É importante falar, quando a gente fala alcoolismo, o que é alcoolismo? É beber todo dia. O que é alcoolismo? É aquela pessoa que não consegue parar de beber. Então, o psiquiatra, ele se baseia em alguns critérios para falar de dependência de álcool. Nós só dizemos que o indivíduo é alcoolista, é dependente de álcool, se ele tem uma fissura para consumir, ele tem que fazer o happy hour, ele tem que beber, ele desenvolve tolerância, ele precisa de quantidades cada vez maiores da substância para atingir o bem-estar, porque a gente tem que pensar também que todo indivíduo que consome substância psicoativa, o que ele está buscando é bem-estar. O álcool é a mesma coisa. O indivíduo também, ele procura, o dependente de álcool, ele procura fazer atividades onde ele possa consumir o álcool. Se você convida ele, vamos ao cinema, não. Eu vou procurar uma galera aí, vou sentar numa mesa de bar, vou tomar uma. Ele persiste no uso da substância, apesar de saber que aquilo é nocivo, aquilo está provocando um mal para ele. Então, ele bebe até 1h da manhã, sabendo que ele começa às 7h. E que ele não vai conseguir acordar, ou se ele acordar, ele vai acordar mal, ele não vai ser produtivo no trabalho. Então, são alguns critérios que nós nos baseamos para falar de dependência, para dizer que o indivíduo é alcoolista, principalmente nessa questão da interferência. O álcool está comprometendo a vida desse indivíduo, o álcool está comprometendo o funcionamento desse indivíduo. Então, se não compromete, a gente até fica mais tranquilo. É claro que tem que ficar vigilante, a gente vai colher uma história familiar, vai ver se tem familiares com essa doença, mas se não compromete, vamos só observar a evolução. Se está comprometendo, então é grave, é doença e vai ter que ter uma intervenção. E de que forma que essa intervenção pode ser feita? Através de amigos, família, evidentemente, até chegar num profissional para fazer o tratamento dessa pessoa, doutora? O que a gente conhece da conversa do dependente é que ele diz, né, a droga não me controla, eu controlo a droga. Então, rarissimamente vai chegar um paciente com esse problema de dependência do álcool ou de outra substância e vai dizer, eu tenho esse problema.
a tendência é sempre ela dizer, não, eu estou conseguindo controlar. Não, não está comprometendo minha vida, enquanto todo mundo em volta está falando justamente o contrário, está comprometendo. Então, ele aceitar primeiro a doença para ele poder se predispor a um tratamento. Não existe intervenção farmacológica, você pegar aqui, tem essa medicação aqui, está inscrito em bula que é para tratar alcoolismo, isso não existe. Inclusive, quem inventar essa substância, essa pílula, vai ganhar um prêmio Nobel, né? Porque isso não existe. Mas são tratamentos empíricos. A gente testa uma substância, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas o que se fala muito hoje em dia é de redução de danos. E o que essas substâncias fazem, realmente a gente consegue diminuir o consumo, essa coisa excessiva, ou consegue também minimizar esse comprometimento que a dependência provoca na vida dele. Então, a gente tem conseguido, do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista farmacológico. Existem outras estratégias de funcionamento, como o AA, que são os Alcoólicos Anônimos, que é aquela organização que é mais difundida no mundo inteiro e que ajuda muita gente. E eu acho que seria, assim, a primeira escolha no tratamento da dependência do álcool. Bom, então o ideal e geralmente o mais difícil é você buscar um equilíbrio, né? Beber de vez em quando, beber com amigos, beber na hora certa, no lugar certo, e não atrapalhe a sua vida em nenhum dos âmbitos, né? Pessoal, profissional. Não é verdade, doutora? Isso. Estou falando certo? Tá, sim. Pronto. Muito obrigado, doutora Manuela. Até uma próxima vez. Esse é o Fala Bahia, da TV Salvador. É com você, Emerson José. Obrigado, doutora Manuela. Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de pedreiro e de pintor de obras no Senai. As aulas devem começar na próxima segunda-feira, dia 23. Os cursos são destinados a pessoas de baixa renda e desempregados. Os interessados devem ter mais de 18 anos e precisam ter cursado até a 4ª série do ensino fundamental. Eles devem se dirigir à unidade Senai, que fica na Avenida Dendezeiros, no Bonfim, até sexta-feira. O atendimento é realizado das 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar cópias da identidade, CPF, comprovante de residência, de escolaridade e carteira de trabalho. Tô retada aqui no Fala Bahia. Eu estou retada com a falta de transporte no bairro de Cajazeiras, que é o bairro que eu moro. Não tem transporte, principalmente para Boca da Mata. Eu estou retada com isso. É isso aí, Laís. Cajazeiras é uma cidade. Temos que cuidar bem de Cajazeiras. O Fala Bahia volta daqui a pouco.